bateria foi pro saco, só tem uma bateria com um tracinho aí na câmera. Eu não sei se vai dar tempo, mas hoje eu quero te falar das 10 principais leituras que eu fiz nesse ano de 2021. Então, pessoal, eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que eu separei aqui esses livros e não tem nenhum tipo de ranking. Então eu vou dizer a 10ª melhor leitura, a 9ª e tal, até chegar na primeira. Até porque não vão ser bem 10, então para vocês não acharem que eu não sei contar, realmente, são 10 livros que eu coloquei entre as melhores leituras do ponto de vista de romances mais históricos, livros de ficção ou livros mais densos, assim, do processo de produção de um romance, digamos, né? Mas eu quero também destacar mais 3 livros, que são um livro de contos e outros 2 livros de poesia que também acho que merece o teu cuidado, a tua atenção e a tua leitura. Vou começar te falando do livro que foi o último resenhado aqui no Sujeito Literário, que é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. É um livro muito bom, muito importante, traz uma metáfora fortíssima que, a partir da experiência de um tenente, Giovanni Drogo, que vai para um forte, né, para tentar lá experienciar o grande momento da sua vida, e lá ele fica então por muito tempo. E aí, por mais que se passe dentro de um universo dos militares, né, da guerra que estava para ser travada com os tártaros, ele traz aqui, na verdade, uma relação, uma reflexão sobre a vida de todos nós. As nossas vidas, como estamos levando elas e como que nós fazemos para tratar com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Então, eu quero te recomendar fortemente que vá até o link que eu vou deixar disponibilizado aqui no canal do YouTube, e você pode, então, acompanhar a resenha deste livro. Também quero te falar sobre esse livro aqui que eu não resenhei, A Gangue dos Sonhos, do Luca de Fulvio. Eu conversei com o autor no Instagram, é um livro muito legal, romance histórico, romance de formação. Ele vai falar principalmente da vida de 2 personagens principais, imigrantes italianos, a Seta Luminita e o filho dela, o Christmas. A gente está aí perto do período de Natal, né? Já fica essa referência, mas aqui a história não tem nada de natalina, não tem nada de fantasiosa, não tem nada de algo que possa te levar para o campo da fantasia. É a realidade nua e crua, os anos 20 nos Estados Unidos, esse processo migratório, então acompanhando a questão da xenofobia, a violência contra a mulher, como que o sonho americano na prática se deu para estas famílias. Outro livro que eu não trouxe resenha no canal e que eu gostei muito, aí já seria um 3º livro dos melhores desse ano, foi esse livro da Agatha Christie, E Não Sobrou Nenhum. Eu vou confessar para vocês uma coisa, eu li até a página 66, eu estava achando meio chato, porque ela estava só, acho que é a página 66 ali, o início do livro, né? As primeiras 60 páginas ela estava descrevendo estes 10 personagens, então quem era quem. Não me agradou muito. Depois que entrou na história em si, meu Deus do céu, não consegui largar mais. Que escrita boa, que escrita perfeita, que livro sensacional para que a gente possa mergulhar, então. E aí eu fui tentando descobrir, então, né, que vocês podem imaginar, né, E Não Sobrou Nenhum, se trata de um romance policial, onde a gente vai dentro do suspense tentando identificar quem é que está matando aquelas 10 pessoas que foram convidadas para comparecer a uma ilha, a Ilha do Soldado. E nessa ilha começa a morrer um por um desses 10 personagens. E olha, eu tive 3 teorias aqui, eu errei as 3. Eu não sei se quem está ouvindo aí teve mais sorte do que eu, o que pensa a respeito disso. É realmente uma leitura para não esquecer mais e para querer fazer com que, se tu não leu mais nenhum livro da Agatha Christie, tu queiras ler outros textos dela. É uma autora que dispensa mais comentários, então fica aqui a dica e me comprometo, vou trazer detalhes desse livro em breve também no Sujeito Literário. Este outro livro aqui, um clássico também, O Sol é para Todos, trata de uma temática muito importante, que é presente nos dias de hoje no nosso país, infelizmente cada vez mais presente, que é a questão do racismo também. É um clássico da Harper Lee, para a gente poder observar como que essa relação de julgar as pessoas pela cor, ela é muito forte, ela tem raízes históricas que remontam, no caso dos Estados Unidos, aos anos 30, aqui a gente está falando de um período em que o racismo era muito enraizado, muito forte lá. A gente tem um contexto, inclusive nos Estados Unidos, que ficou marcado pelo apartheid e experiências como a da Rosa Parks, que foram fundamentais para se rebelar contra aquilo que acontecia lá, a discriminação racial extremamente forte.
e que vai desencadear uma luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E aqui é interessante porque toda essa discussão ela permeia a questão da justiça através da narração de uma menina, de uma criança, o olhar de uma criança em relação ao pai dela, que está ali como responsável por defender um homem negro que é acusado de estupro, mas ele não é só acusado de estupro, ele já é dado como criminoso antes mesmo da sentença ser dada, antes mesmo de que se possa ter feito uma investigação a respeito do que de fato aconteceu, simplesmente pelo fato dele ser negro. Então eu tenho a resenha deste livro também aqui no canal, você pode procurar aí, e eu te recomendo muito a leitura do livro e te sugiro também que possas acompanhar a resenha de O Sol é para Todos, um dos melhores livros que eu li esse ano e certamente vai ficar aí entre os melhores da minha vida. Outro livro interessante que eu li, eu estou pegando aqui de forma aleatória, tá, gente? Foi As Sombras de Outubro, li no mês de outubro, um livro de romance policial. Eu acabei de falar também da Agatha Christie, né, e não sobrou nenhum, e esse aqui é um romance mais contemporâneo, ele te envolve do início ao fim, é uma leitura muito fluida, muito boa, tem resenha aqui no canal. O que eu queria chamar a atenção aqui é que eu notei algumas características da Agatha Christie na construção narrativa do suspense, a forma como é elaborado, né, a busca pelo serial killer, pelo assassino, que deixa na cena do crime sempre um bonequinho de castanha, essa é a marca registrada dele, né? Então ele deixa lá um boneco de castanha na cena do crime, e ele também decepa as vítimas, sempre mulheres, numa mesma faixa etária. Então tem toda uma história aqui por trás deste assassino, para a gente poder compreender um pouco dessa mente doente, né? E eu acho que o autor foi extremamente feliz nessa abordagem, nessa narrativa. Quero te sugerir esse livro, é um livro de suspense, é um livro contemporâneo de romance policial, digamos assim, e que eu tenho certeza que vai te marcar, que tu vai gostar muito de fazer esta leitura. Outro livro importantíssimo que eu li esse ano, e aí eu vou pegar ele para poder depois entrar mais nos nacionais aqui, tá, gente, e ver se a minha bateria que está aí, ela consegue dar conta, já que essa aqui foi pro saco, não sei nem o que eu estou fazendo com essa bateria aqui, mas de qualquer forma, é A Invenção da Solidão. Tem resenha aqui no canal também. Ele tem um título original de Um Inventor da Solidão, é o livro do Paul Auster, é um livro muito bom, e é um livro que vai certamente mexer contigo do ponto de vista de te fazer refletir tanto da relação com o pai, né, o filho com o pai, quanto do pai, tu enquanto pai com teu filho. Ele é dividido em duas partes, então ele tem toda uma abordagem artística, filosófica, do ponto de vista da cultura mesmo, da cultura tanto nas manifestações literárias e outras expressões artísticas, quanto na relação pai e filho, a gente ocupando esses dois espaços, o espaço de filho e o espaço de pai, porque o autor faz isso aqui ao falar dele na relação familiar e que nos transporta para as nossas relações familiares, para as situações que nós passamos nas nossas vidas. Tem uma resenha legal aqui também no canal, acho que tu vais gostar, então dá uma olhada lá, porque vale muito a pena a leitura desse livro também. Você pode estar dizendo, está falando o nome dos títulos dos livros, o nome dos autores, mas não falou o nome do autor de As Sombras de Outubro, porque realmente é um nome difícil de falar. Eu até arrisquei na resenha aqui, eu arrisquei pronunciar o nome dele, acho que é Søren Sveistrup. Então, se não for isso, eu peço perdão, mas se quiser dar uma conferida, joga também ali no Google e procura este livro aqui. Vencido estes primeiros livros que eu te falei aqui, já foram seis das minhas melhores leituras, eu quero te falar de alguns livros nacionais, vou te falar rapidamente aqui, mas com uma ênfase e um destaque muito grande. Este livro do Anderson Félix, que é um escritor catarinense, Matei Minha Mãe, é um livro que eu recebi do próprio autor, e eu acabei lendo ele no momento que eu precisava de uma leitura dessas e eu nem sabia. É um livro muito interessante, porque ele vai falar sobre a questão da masculinidade tóxica numa abordagem interessantíssima em relação à forma como um garoto, um jovem de 15 anos, vai se sentir culpado. Primeiro ele se sente culpado porque ele acaba se sentindo o responsável pela morte da sua mãe, né? Tanto que o título faz referência a isso, só que ele vai além dessa discussão, ele vai buscar aqui um aspecto que eu achei fundamental, que é trazer situações e experiências dos anos 90, que foi a época que eu tive a minha juventude também, para um contexto que hoje nos dá a pensar nos homens adultos da nossa época, né? A gente vê aí cada vez mais um discurso que é carregado mesmo de uma necessidade de autoafirmação, de uma necessidade
de tentar colocar o homem como o centro da relação no mundo do trabalho, nas relações familiares. E aqui é legal porque dentro da história, da aventura desse jovem que vai tentando se descobrir, né, nesse sentimento de culpa que ele tem em relação à morte da mãe, tem também a relação dele com o irmão e a relação dele com o pai, que é bastante conturbada. Ele e o pai são muito afastados um do outro, mas o irmão desaparece e ele vai atrás desse irmão. Esse livro foi muito bom, foi um dos melhores livros que eu li certamente no ano de 2021 e veio para cá, para essa lista, e tá aí como dica para você. Tem resenha também no canal se quiser dar uma olhada. Eu queria destacar aqui também o livro Quarto de Despejo. Eu não havia lido toda a obra, eu tinha tentado uma primeira leitura no momento que não foi possível de concluí-la, li algumas coisas, tinha gostado, depois então eu retomei ainda nesse ano de 2021 e li toda a obra e fiquei realmente impressionado como que aquilo que está ali sendo narrado pela Carolina Maria de Jesus, né, nos anos 50, como isso se faz presente ainda nos dias de hoje. Então a gente vê absurdos que estão cada vez mais naturalizados no nosso país, infelizmente, as pessoas numa situação de miséria extrema, e ela vai narrar detalhadamente a situação com o olhar de quem passa todos os dias, diariamente, por essas situações de miserabilidade, de necessidade. Então não deixem de ler, quem ainda não leu, o Quarto de Despejo, e também não deixem de conferir, não deixem de ir ali conferir então a resenha deste livro. Nessa mesma toada aí, vamos falar um pouquinho sobre estes outros dois livros, tá? Vou falar deles meio que de forma conjunta. Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, da Clarice Fortunato, e Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Duas autoras negras contemporâneas. Esse livro da Clarice Fortunato, Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, eu li, eu me interessei muito pela sinopse, fui atrás, li o livro, achei ele uma paulada, assim, algo na mesma linha do Quarto de Despejo, extremamente atual e necessário. É uma história real, onde a Clarice Fortunato narra sua própria história de vida, a sua experiência de vida nas ruas, com a mãe, e a mãe ficando cega, e as relações familiares conturbadas, os abusos pelos quais ela passou, as dificuldades, até ela conseguir vir a se tornar professora, e ela faz todo um relato, traz todo esse relato sem nenhum tipo de romantização da pobreza, como a gente sabe que é muito comum hoje em dia, em discursos que tentam politicamente vender a ideia do sofrimento como algo que poderia vir a levar a uma situação meritória. A gente sabe que isso não é real. Uma grande autora, um grande livro, um dos melhores certamente não só deste ano, mas que vai ficar marcado aqui, e pretendo inclusive fazer releitura deste livro, e quero te indicar ele fortemente. E ela, por sugestão dela, não só a sugestão, por ter me enviado, a Clarice Fortunato, agradeço aqui de antemão, não este livro, este eu acabei adquirindo, como eu disse para vocês, mas este outro livro, Água de Barrela, ele dá continuidade às discussões que eu havia lido ali, imergido nessas outras duas grandes leituras que eu fiz esse ano. Eu tinha tido a oportunidade ano passado de ler também Conceição Evaristo, que vai nessa mesma linha, e como tem sido importante para mim essas leituras, tenho certeza que vai ser para você também, para que a gente possa ler e compreender num papel de nos colocarmos como ouvintes, como pessoas que precisam aprender e muito sobre a história também do nosso país, sobre o fato de que o racismo, todo o preconceito que está aí incrustado na sociedade, ele tem raízes históricas. E aí, minha gente, esse livro aqui, da Eliana Alves Cruz, que já desde o início vai te apresentar uma árvore genealógica, mostrando ali toda a história de vida da família da Eliana, vai nos colocar a par de como que foi um movimento dessa civilização, desses negros que estavam na África e que foram lá então sequestrados e trazidos para serem escravizados e torturados barbaramente durante anos e anos aqui no nosso país, e que como isso ainda deixa suas marcas, como que isso ainda se faz presente na estrutura da nossa sociedade. Precisamos ouvir mais Eliana Alves Cruz e temos que dar uma chance certamente para o livro Água de Barrela. Eu fui descobrir o que era barrela, não sabia, é um alvejante caseiro, né, que deixa muito branca a roupa, e aqui a gente tem também uma metáfora extremamente forte. Então, caiu, né, cortou ali, não sei se vai dar na edição para perceber, mas agora eu tenho
mais um tracinho de nada dessa outra bateria que está aí, eu vou tentar acabar aqui. Eu estava falando da Água de Barrela, da Eliane Alves Cruz, fica a dica para vocês. E para encerrar mesmo, gente, eu tenho outros 3 livros aqui que eu quero te indicar, então eu vou fazer uma referência bem rápida para poder encerrar o vídeo. O livro de poemas No Céu de Tantos Remendos, do Álvaro Barcelos, escritor pelotense, que eu li, vai ficar aqui como o 11º melhor livro do ano, então, é um livro de poesias, tem resenha aqui no canal, dá uma acompanhada lá e confere, se possível adquire esse livro aqui que certamente tu não vais te arrepender. Também o livro Bula, do outro escritor, poeta pelotense, Marcelo Nascente, também tem resenha aqui no canal, vou deixar o linkzinho aí se der, se for possível, todos os links eu vou deixar na descrição, para que você possa ler e adquirir também esse livro. E o livro de contos do Luiz Fernando Amâncio, O Voo Rasante do Pombo Sem Asas. Um livraço também, um livro muito bom, um livro de escrita que traz a questão da violência, mas traz também pitadas de humor, contos curtos, mini contos, contos para serem trabalhados em sala de aula, contos para serem lidos numa tacada só, quando você estiver fazendo alguma coisa aí que você quer passar um tempo, digamos assim, e que vão te deixar uma reflexão, cada um deles muito profunda, sobre a sociedade que a gente vive hoje, da mesma forma que eu falei agora há pouco, quando me referi ao Anderson Félix e a sua pegada aí de mostrar esse Brasil que hoje é assim, porque é um Brasil que há alguns anos atrás talvez tenha deixado de fazer muitas coisas do ponto de vista da conscientização, da formação social, política, da formação crítica da sociedade. Mandem mensagens, o que vocês estão lendo, o que vocês gostaram mais de ler esse ano, o que vocês me recomendam. Eu tenho recebido algumas sugestões aqui no canal do YouTube, fico muito agradecido por vocês estarem me mandando essas sugestões, estou acatando todas elas dentro da medida do possível, porque falta também, né, condição para a gente estar aí comprando tudo que a gente quer, mas eu vou atrás das leituras que vocês estão me recomendando também, certo? Então continuem fazendo isso, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, chamem seus amigos que gostam de literatura e vamos juntos aí descobrindo coisas novas e trocando experiências. Espero que pelo menos alguma dessas leituras que eu te falei hoje te sirva aí para uma próxima leitura. Sigam lendo, sigam curtindo, sigam juntos aqui e vamos continuar interagindo no Sujeito Literário.